Oi, pessoal, eu sou a Bruna. Bom dia, eu sou a Nayara. E esse é o GaiaCast, o podcast oficial da rede de networking do Gaia Coworking. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, histórias inspiradoras e muito mais. Sejam bem-vindos novamente. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial que tem uma história incrível, uma pessoa que a gente admira muito como pessoa, como profissional. Tem acompanhado aqui a nossa história do Gaia. Ele é o CEO, fundador da Axis Global, uma grande empresa de logística aqui da nossa cidade. E seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito e eu já obrigado. queria começar esse podcast que você dê uma resumida, assim, sabe? Aquela resumida, assim, de como é que você veio chegar até aqui, essa trajetória aí dos 10 anos, assim, aquela breve resumida de vida. Vamos lá. A Axis faz 10 anos. Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite. A gente não sabe dos horários da internet, mas obrigado. A admiração por vocês é mútua, né? Já falei para vocês, o trabalho que vocês fazem aqui é excepcional, é diferenciado e é disruptivo, né, para a nossa região. Então, parabéns. A admiração é mútua, com certeza. A Axis tem 10 anos, mas a minha história no comércio exterior, digamos assim, é mais antiga, né? Ontem eu tava até na terapia e eu descobri que eu tô há 24 anos em Itajaí. Dos 24 anos, eu já comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Eu vim para cá, eu tô com 37, vou ter que fazer conta. E já desde cedo no comércio exterior. Comecei a trabalhar, na verdade, na Seara, aí no administrativo, de office boy. E aquela coisa de querer mais, de querer fazer acontecer, fazer diferente, foi a minha trajetória começou. E aí eu saí da Seara, aí fui para um agente marítimo, depois fui para um agente de carga, depois trabalhei numa indústria. Aí com 19 anos eu fundei a primeira empresa, né? Que hoje é um concorrente meu. Com um sócio, que era o meu melhor amigo na época, a gente montou. E, cara, foi uma empresa de muito sucesso. Nos primeiros 6 meses a gente chegou entre os 20 maiores do Brasil. Uau! Foi muito, muito bom na exportação. Sempre exportação. E aí, depois daquilo, éramos em 3 sócios, um deles saiu, a gente saiu, montou uma outra empresa. A gente ficou, 1 ano nessa primeira empresa, montamos outra empresa. Essa outra empresa também, hoje, está entre as 20 maiores do Brasil. Na importação e na exportação. Então, é uma grande empresa. E aí, depois de 2 anos e meio nessa última empresa, a gente se desentendimento de sócio. E aí eu montei a Axis com o Davi, que é uma pessoa que eu admiro muito, foi o meu gerente no meu segundo emprego. E era um cara muito bom em gestão de pessoas, aquela pessoa que eu já não queria mais abrir negócio de agenciamento de carga, porque o terceiro não quero, cara, quero trabalhar para alguém, estou cansado. Vou abrir uma padaria. Isso, exatamente. Vou trabalhar para alguém. Vou entregar meu currículo em algum lugar. Eu recebi essa proposta, Gabriel, tu quer ser dono de empresa ou tu quer ganhar dinheiro? Aí eu pensei bem, assim. Mas aí o Davi, ele era uma pessoa que uma pessoa que eu me inspirava muito, assim, na época, porque ele era meu gerente, era um cara que lidava bem com pessoas. Falei, cara, com esse cara vale a pena abrir uma empresa. Depois de tantas histórias onde eu aprendi muito, mas que foi dolorido, porque chegar lá em cima e descer, chegar lá em cima, né? Fica rico ou fica pobre? Fica rico ou fica exatamente. pobre? Não cheguei a ficar rico, mas aquela sensação de que vai dar certo. E aí ele me convidou para abrir mais um negócio. Falei, cara, se for com o Davi, eu vou. Daí a gente montou a Axis. Aí a Axis hoje vai fazer 10 anos. Depois de alguns anos, em 2020, foi a pandemia. Em 2020 ele decidiu por um outro caminho, que é trabalhar com terminal e tal, que era um caminho que eu não queria. Uhum. E aí a gente não teve desentendimento, a gente só teve um alinhamento diferente de projeto, o que a gente queria. Ele abriu a empresa dele e eu fiquei na Axis. E desde então, desde 2020, eu sou o proprietário único, dono com tudo ali para administrar. 100% das ações do Gabriel. 99%, porque 1% é do João Gabriel, meu filho. Já nasceu herdeiro. Já nasceu herdeiro do boleto, né? Gabriel, qual que é o coração da Axis? Qual é a atividade assim que realmente paga as contas, que leva a empresa e que põe comida na mesa? Vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhou com exportação, né? E aqui na nossa região a gente tem
qual que é a carga, a maior carga, digamos assim, em volume de container. Por quê? Quando você está trabalhando com agenciamento de carga, tem que pensar em volume de container, quando vai falar em container, né? Quando for falar de aéreo, por exemplo, aí é outra coisa, mas a minha vida toda foi na exportação marítima, então era volume de container. O que tem mais volume de container aqui fora a carga refrigerada, que é um nicho diferente, é a madeira. Eu sempre trabalhei com exportação de madeira, então lá desde os meus, 18 anos, visitando cliente e tal, que a gente vai nas empresas, bate na portinha, fala com o cara da exportação, conversa com ele. Naquela época eu botava terno, porque eu era moleque, tinha cara de moleque, né? Apesar disso, tinha uma cara de moleque, então eu botava terno, os caras que trabalhavam comigo, os mais velhos, né? Porque eu fui o cara mais novo no comercial de uma empresa que era a maior da região disparado na época, de exportação. E eu de terninho e tal, ia visitar os clientes, eles olhavam pra mim e começavam a rir: o que esse maluco tá fazendo de terno, esse moleque de 18 anos? E, cara, eu fui fazendo assim pra eu tentar ganhar respeito da pessoa ou demonstrar respeito por aquele profissional que estava me recebendo ali. Então, desde os 17, 18 anos, sei lá, eu batendo nos clientes e tal. Então, a minha vida toda foi exportação de madeira. Quando eu abri a Axis, a proposta era pra gente trabalhar com importação. Eu falei, beleza. Então, só vou administrar as importações, porque tinha uma trading que era de um sócio da empresa. Então, vamos administrar as importações. Só que a importação não veio. E meus clientes batendo na porta. Ô, Gabi, e aí, tu não vai trabalhar? Tu não vai fazer? É Expo? Eu falei, cara, então vou começar a fazer Expo. E desde então, o meu desafio é transformar a Axis num agente de carga que não seja só de exportação. Porque a minha história é toda exportação. Então, tu vai bater no madeireiro lá em Palmas, o cara sabe quem é o Gabriel. Tu vai bater no madeireiro lá em, sei lá, em Belém, o cara vai me conhecer, vai saber quem eu sou. Então, o coração da Axis é a exportação. Há 6 meses, mais ou menos, atrás, a gente conseguiu, pelo primeiro mês, a importação superar a exportação. Então, para mim, é uma grande grande hoje vitória. O coração é a exportação. Ainda assim, a exportação, ela está sempre brigando ali com a importação, né? No volume de carga e no faturamento. Mas o coração é a exportação, né? Os grandes clientes da Axis estão na exportação. O desafio nosso é desenvolver melhor a importação e o modal aéreo. No modal aéreo a gente está já com um número bem legal, assim, que eu tenho certeza que aí, dentre os concorrentes da região, a gente deve estar entre os 20 maiores pelo menos, que já é um número muito bom. E na importação a gente está batendo, na exportação a gente está sempre entre os 30 maiores do Brasil, na importação a gente vai chegar entre os 50 maiores esse ano, que para nós é uma grande vitória, porque foi o meu desafio desde que eu peguei a administração da Axis sozinho, eu preciso que a importação seja igual, eu quero 50-50. Vou batalhar os 50-50, não sei se eu vou conseguir, mas a gente vai batalhar os 50-50 sempre. Então a nossa meta é crescimento de 3 vezes até final de 2025, né? Crescer em 3 vezes no volume de carga, no volume de teus, né? E no volume aéreo. Então a gente tem as nossas metas lá, que é entre os 20 maiores do Brasil na exportação e entre os 30 maiores na importação. Gabriel, quando a gente ficou sabendo que você viria, que você deu o ok para nós, eu pensei assim, hoje eu vou entender como que funcionam essas atividades. Tá bom. Porque a gente conhece muita gente, né? Nosso coworking é um coworking muito voltado ao Comex, mas a atividade do Comex ela é muito distinta para cada pessoa. Sim. Então eu converso aqui com o pessoal da Maersk, é uma trajetória e é um tipo de serviço. O pessoal da Gerdau é outra trajetória, outro tipo de serviço. E os agentes de carga também parece que cada um presta um serviço que é assim radicalmente um abismo entre uma coisa e outra. Então, aproveitar aqui para tirar todas essas dúvidas, claro, que são minhas, nossas, né? Mas e de também bastante é de gente. Muita gente também. Como que funciona ser um exportador? Você tem que achar um cliente que vai vender, um comprador no exterior e fazer toda essa logística? Ou você só cuida da parte de entrega ou toda da saída da fazenda, né? Porque você falou da madeira. Da saída da fazenda até chegar lá. Como que isso funciona? Deixa eu já agregar na pergunta, porque daí já tira as dúvidas duas juntas, né? Que você comentou assim, se eu bater lá no Pará, quem produz madeira vai conhecer o Gabriel. Por exemplo, assim... tá incluso nesse tipo de serviço, vamos dizer assim, o produtor... Eu sou de Rio Negrinho. A minha cidade lá tem muita gente que trabalha com madeira. Tem. E tem pequenos também produtores. E até, inclusive, esses dias uma amiga minha falou assim, eu tava pensando nesse negócio de exportar. Você sabe alguma coisa sobre isso? Eu vi que aí no teu coworking o pessoal trabalha sobre isso. Legal. É uma pergunta que a gente recebe bastante. Tipo assim, essa pessoa que não sabe como exportar, ela quer começar nesse mercado, também pode ser atendida pela Axis? Como é que funciona? Também. Só que assim, a gente tá num...
na cadeia, na parte do transporte. Então, digamos assim, lógico, a gente pode ajudar. A gente tem empresas para indicar, empresas que vão te ajudar a acelerar o teu processo de importação e exportação. São nossos clientes também, então a gente consegue conectar as pessoas, né? Conectar as empresas. A gente faz muito disso. Então, por exemplo, a gente presta serviço de armazém, mas eu gosto de indicar um armazém para o cara tratar direto e tal. A gente faz também, mas a gente trabalha conectando as pessoas e as empresas. O trabalho da Axis, ele necessariamente você já precisa ter um cliente lá fora, então você já precisa ter efetuado a venda. E a gente faz do transporte a gente pode fazer do transporte desde da tua planta lá, da tua origem lá, da tua amiga lá, da casa dela, exemplo, até a entrega no destino final. A gente faz tudo. A gente faz desde o rodoviário, armazenagem, despacho, etc. Então, o meu trabalho, ele compreende o transporte, tanto aéreo quanto marítimo, quanto rodoviário internacional, se for o caso, da origem até o destino. Eventualmente, as empresas preferem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, prefere utilizar a transportadora própria e não utilizar a minha transportadora. Tudo bem, a gente faz só o container, ou a gente faz a transportadora e o container internacional no marítimo, ou a gente faz a transportadora no aéreo, por exemplo, já tem mais coleta. Então, a maioria dos embarques aéreos, a gente faz a coleta aqui e a entrega. Então, assim, cara, o nosso trabalho compreende o transporte de onde você quiser até onde você quiser. Buscar a madeira lá na indústria e entregar para o cliente final. Isso, exatamente. E aí, quem que é o seu cliente? É quem está mandando a madeira, no caso, ou o produto, ou quem está recebendo? Geralmente, dois. Qual que é os dois. E tem 3 tipos de cliente aí, de modo geral, né? Tem mais coisas, mas certo. De modo geral tem 3 tipos de clientes, que são os exportadores, que a gente pega a madeira daqui, um exemplo, e leva até lá no destino. Os importadores, que é o cara que compra a madeira lá, que ele é meu cliente, já me conhece também, um exemplo, e compra a madeira do exportador aqui. O exportador aqui não quer se envolver com o frete, então ele compra a madeira aqui e manda para ele mesmo lá. E tem um terceiro tipo de cliente, que são empresas como a minha. Então eu tenho um parceiro, por exemplo, no México, um grande amigo meu. Eu tenho um parceiro no México. Ele é meu amigo, as cargas que ele fecha lá do Brasil, ele manda para mim, para eu cuidar aqui no Brasil. E assim, da mesma forma, as cargas que eu tenho aqui, eu tenho que mandar para uma empresa igual a Axis no outro país. E aí, nesse outro país, eu também viro um cliente do cara, porque eu estou mandando meu embarque para ele. Ele vai ter lucro também, ele vai ter um ganho em cima daquilo ali. Eu estou mandando para ele e ele manda para mim. Entendeu? Então, a rede de relacionamentos e de networking deles tem que ser gigantesca. E aí, como a gente trabalha com pessoas, no fim do dia são pessoas, né? São. Então, por isso que a gente está investindo muito nessa coisa das feiras internacionais, de conhecer, de ir nas empresas, de viagens internacionais, de bater, apertar a mão do cara, conhecer como é que é, etc. Ver, né? Tudo isso para a gente poder entender de fato que a pessoa no fim do dia que está recebendo a minha carga lá, vai cuidar de verdade. Porque nem sempre a gente vai ter um lucro absurdo. A maioria das vezes o lucro é mínimo, né? Para pagar os custos ali. A gente sabe que aqui no Brasil a gente trabalha com cargas, na maioria das vezes, infelizmente ou felizmente, que o custo da carga é muito baixo. Então, na madeira, por exemplo, você pode vender um container a $8.000. É muito pouco. E o frete, às vezes, é $2, $3, $4, $5.000. Então, o valor agregado é muito baixo. Então, o lucro não é alto. E a gente tem que dividir. Em moeda estrangeira. Tudo em dólar, geralmente em dólar. E a gente tem que dividir o lucro com o nosso parceiro lá fora. Então, tem que pagar os dois, mas não pode ser muito, porque senão inviabiliza o meu negócio aqui, inviabiliza a exportação do cara, e no fim do dia a gente tem que viabilizar o negócio para o cliente, entendeu? Nossa, Gabriel, essa questão de levantamento de custos é uma coisa bem complexa, né? Vamos dizer assim, então você tem uma trajetória aí de 20 e poucos anos no comércio exterior, já teve 3 empresas na mão, sempre trabalhando com transporte. Todas fizeram sucesso, então assim, quem quer fazer sucesso, chama o Gabriel para ser sócio. Amém. Pede coelho. Pezinho Amém. de coelho. Mas, assim, qual que foi o maior aprendizado nesse tempo todo em termos técnicos? Assim, se você pudesse dizer assim, Gabriel, eu manjo nisso aqui eu me garanto. Assim, qual que é a tua área? É essa questão de entender a operação, precificar, ou é mais a parte comercial? É que eu vou te falar assim, ó. Como eu falei antes, no fim do dia são pessoas, né? Então eu acho que a minha especialidade ali, e a Axis é conhecida por ser uma empresa muito humana, são as pessoas. O tratamento com as pessoas, como lidar com as pessoas, como gerir as pessoas, como entender, ouvir, né? Então a gente fala muito ali na Axis da divergência positiva. A gente senta na mesa para discutir. Não existe aquela coisa de o Gabriel é o diretor e a gente senta na mesa e o Gabriel define. Não.
A pessoa pode ter entrado... Isso, inclusive, eu falo em entrevistas até hoje. Não sempre eu entrevisto, mas quando eu entrevisto eu falo. Tu quer vir para cá, mas tu tem que vir para construir. Tu tem que se sentir um tijolo da parede. Se tu não se sentir um tijolo da parede, não tá bom. E isso a gente passa para os gestores, essa cultura também. Porque, às vezes, a Bruna entrou na Access hoje e ela tem uma ideia que esse copo aqui ele fica melhor se ele for verde. E a gente está trabalhando com o copo amarelo até hoje. Se eu não der espaço para a Bruna falar, se eu não deixar ela à vontade para ela falar, a gente não vai crescer. Então, daqui a pouco, beleza, o copo da Bruna às vezes até nem é o copo mais indicado, é o amarelo mais indicado, mas a gente vai sentar, vai conversar e com bom senso a gente vai entender. Então, eu vejo assim, eu não digo até que nem conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico hoje em dia, ele é fácil. Todo mundo tem. A gente faz a mesma coisa. Eu faço a mesma coisa com meus concorrentes aqui em Itajaí. Tem mais de 400 CNPJs de agente de carga. Sério? Sério. Nossa. E são mais de 400 concorrentes aqui. E aqui é um polo nacional. Se for analisar entre os 20 maiores lá, eu tenho certeza que, sei lá, provavelmente 10 são daqui de Itajaí, empresas locais que cresceram muito e se destacaram aqui. Nacionalmente, né? Daqui cresceram para o Brasil inteiro. Aqui, o conhecimento técnico, ele é comum. Então, assim, tu vai... beleza, eu passei por várias áreas. Eu fui agente, eu fui cliente, Então, isso acho que, para mim, me fez crescer muito. Porque eu entendo, de fato, a necessidade do cliente lá. Por que a expedição do cara não entende que a carga não está chegando? Por que a carga não está chegando? Cara, o cara da expedição, o cara do estoque, ele só quer a carga. Não quer saber se o navio atrasou, se não veio, se teve o ataque dos piratas, se teve qualquer coisa. Ele não quer saber. Os etíopes pegaram a carga. Exatamente, né? Que até isso hoje a gente tem, né? Tem uns Houthis lá que estão atacando os navios. Então, assim, o cara que está lá na expedição, o cliente dele final, o vendedor que vendeu a jarra de vidro, ele não quer saber. Ele quer que a jarra chegue. Né? Então, eu entendo isso. Então, isso para mim foi um grande diferencial também, ter trabalhado num cliente, onde tu entende que, peraí, pro cara lá que é meu cliente, ele tá vendo, ele precisa até passar isso para dentro da empresa dele, entendeu? Você, então, diria que a sua força motriz, a sua principal qualidade é essa parte de lidar com pessoas, assim, do gerenciamento de quem está entregando, recebendo e a sua equipe, por assim dizer. E a parte de finanças, Gabriel, você se considera bom em finanças? Porque, pelo que você está me falando aqui, a parte de lidar com dólares, né? Quando eu vou fazer um pagamento aqui no Gaia, tudo é em real. Sim. Muito embora grande parte dos meus clientes sejam chineses, do Taiwan, de Singapura, mas a gente sempre está pensando em real aqui, né? E a gente já percebeu que muitos clientes não estão pensando em real, eles estão pensando em dólar. Sim. Então, eles perguntam quantos dólares anuais vai ser essa sala. Entendi. Né? E a gente tem que forçar um pensamento para pensar em dólar. Você tem que forçar isso de pensar ou isso já está no automático? Você já se considera bom nisso? Sim, ali para nós a gente... isso pode ser uma grande vitória de uma empresa, como pode ser uma grande derrota, né? No nosso segmento, porque a gente movimenta uma quantidade de dólares quando tu vai falar de frete. O frete da China, vamos dizer, hoje deve estar, sei lá, 6, 7 mil dólares de importação. Então tu vai fazer um pagamento de 10 contêineres dá 60 mil dólares. Então a gente movimenta, e o nosso lucro não é 60 mil dólares. Né? A gente movimenta uma quantidade muito grande de dólares, digamos assim, né? Por causa do valor dos fretes. Então, assim, não está diretamente ligado ao nosso lucro. Então, eu posso ter num container de 6 mil dólares, 50 dólares de lucro. Como eu posso ter no container de 1.000 dólares, 200 dólares de lucro. Então, não está ligado ao valor do frete, o valor do lucro. Porém, o montante em dólar, sim. Então, quanto maior o montante em dólar, maior o meu risco de perder no câmbio. De ganhar ou perder. Como é que eu sempre pensei? O vendedor da Access, ele bate na porta do cliente. Ele vai lá, visita uma vez. Ele visita duas. Ele conhece o cara. Ele vai almoçar com o cara. Ele conhece a operação do cara. Ele entende como funciona. Beleza, fechou o frete. Aí eu, por minha política aqui, ou por meu risco, eu vou perder o dinheiro dele, do lucro que ele teve, que a Access teve, por causa do câmbio? Eu vou arriscar com o câmbio? Ah, não, hoje tá menor, amanhã vai baixar o dólar, ou amanhã vai subir, vou fechar amanhã. E amanhã dá errado. Aí eu perdi todo o lucro. Isso para se precaver? Para me precaver, já desde que eu assumi a empresa, a empresa sozinho, que daí eu passei a cuidar da parte financeira também, eu pago tudo e recebo tudo à vista. Então, no dia que eu recebo, eu pago. Na hora que eu recebo, eu pago. Na hora que eu recebo, eu pago. Por quê?
Eu não quero ganhar na variação cambial. Eu quero não perder. Certo. Porque o meu cliente, o meu funcionário, a pessoa que batalhou, a pessoa que tá lá todo dia, que vai lá visitar, pô, o cara sai daqui 6 horas da manhã para bater lá em Londrina, 7 horas da noite, de carro às vezes. Esse cara tá trabalhando um monte. Eu vou perder dinheiro porque eu achei que no dia que eu ia fechar o câmbio ia estar melhor amanhã, porque a gente sabe que é muito instável. Gabriel, então é uma operação que tem que ser muito just in time. Tem. Então, recebi hoje, se eu deixar para poder achar um fornecedor, achar um carro ou um container, ou fechar toda essa operação amanhã, pode ser que amanhã eu já tenha tido uma grande perda. Inclusive Tem que ser na mesma hora. Ou um Não. grande ganho também, né, Gabriel? Isso aí Exatamente. não te atrai, assim, um pouquinho? Eu acho que, eu fico pensando assim, acho que se eu fosse eu ia ficar assim, ai, mas o dólar vai subir. Bruna, você ia ser a típica pessoa que ia fazer a operação de câmbio. Eu acho que você ia ser a pessoa que não ia fechar a venda, se a gente fosse sócia nessa área. Eu acho que eu ia ser o Gabriel de fazer essa parte de venda e você ia ser a pessoa que ia fazer aquele colchão financeiro de aumentar e de deixar render. Porque e querendo tal. ou não, assim, eu não sei se você se considera conservador nesse É um jogo, sentido. Bruna. É um jogo. É um jogo. Com certeza. Eu acho que a longo prazo a tua estratégia com certeza ela é assertiva, né? Porque senão não estaria aí há 10 anos. Mas eu imagino que às vezes dá uma tentaçãozinha, assim, vou esperar, o dólar tá subindo, o jornal tá falando isso. A gente tem informações, quando a gente fez aquele podcast da campanha, né? Eu até falei disso. A gente tem informações antes, sim, porque a gente consegue medir a economia antes. Porque eu estou vendo se está exportando, eu estou vendo se está importando, quem que está recebendo, quem que não está recebendo. Então a gente tem uma ideia de tendência de como vai ser o dólar, como vai ficar a economia um mês, uns 15, 20 dias antes de acontecer. A gente tem essa ideia. Mas é risco. E aí, de novo, eu prefiro não arriscar. Eu prefiro ter o meu lucro e daqui a pouco, se eu quiser investir em dólar, beleza, invisto o meu lucro. Mas na minha operação do dia a dia, eu não quero perder dinheiro. Porque muitas empresas, já foi a ruína das empresas. A gente tem um montante muito grande em dólar. Sim. Entendeu? Principalmente o frete estava 15, 20 mil dólares alguns anos atrás. Se a gente faz uma besteira ali nesse meio tempo, fecha a empresa. Então você prefere fazer, digamos assim, essa parte de operações de câmbio ser uma coisa à parte do que a sua operação empresarial da Axis? Total. No meu dia a dia da empresa, da Axis, a gente recebe no dia e paga no dia. Inclusive na hora. Recebe na hora, paga na hora. Recebe na hora, paga na hora. Por quê? A gente tem até a trava cambial. Para eu receber e pagar no mesmo câmbio. Eu não tenho nem a perda do câmbio dos centavos. Caracas. Por quê? Muito preciso. Isso. Na minha opinião, tem que ser assim. Porque 1 centavo a mais, 1 centavo a menos no frete de 6 mil dólares é muita coisa. Às vezes inviabiliza a operação. E hoje em dia, como eu falei, tem 400 concorrentes em Itajaí. Por 50, por 10 dólares, o cara... Muito embora na Axis a gente tenha uma lealdade muito grande dos clientes, por 10 dólares o cara... Vai dar uma sucumbida. Gabriel, mas assim, né? Que nem você tem vários funcionários, tu também tem outros negócios que a gente sabe. Como é que você consegue estar supervisionando para que tudo aconteça da maneira que você acredita que é certo o tempo todo? Porque às vezes, a medida certo, que nem você mesmo mencionou, né? Que é necessário dar liberdade para as pessoas dentro da empresa. Então, como que faz para ter esse processo assim bem estabelecido? São quantas pessoas também na equipe de vocês? A gente vê a galera que a gente sabe que é muito, mas a gente não sabe quanto. Hoje, eu acho que a gente está em 62 ou 63. Nossa. Né? Tendo a filial de São Paulo, filial comercial lá em São Paulo, com o Bernardo, nosso gerente, o Menino de Ouro, chamo de Menino de Ouro. E hoje essa semana a gente está anunciando a filial de Fortaleza, né? Isso, com a entrada do Bruno, ele vai entrar como meu sócio. Ele foi diretor de 2 grandes empresas lá no Nordeste e ele vai entrar como sócio lá do escritório de Fortaleza. Então a gente também está colocando nosso pezinho no Nordeste. A gente já faz muita coisa por lá, mas a gente... quando eu encontrei o Bruno, aquela coisa de energia, né, que a gente tem, senti uma energia muito boa ali, um match legal de pensamento, de forma de ver a vida, de ver os negócios. E aí a gente está abrindo escritório lá no próximo mês, aí, uma coisa muito rápida. Para colocar o pé lá com uma pessoa local para fazer o negócio acontecer lá. Então a gente, nos próximos aí mês, a gente vai bater nos 70, eu acredito que até o final do ano, umas 80 pessoas, que para mim já é bastante. E aí a gestão, há mais ou menos um ano,
um pouco mais, um pouco menos. Eu contratei um consultor, que é o Marcelo, e a gente está fazendo um esforço de governança, né? Por quê? Então eu fiz um evento aqui do Marco Zero da Axis. Quando eu abri a Axis, era eu e o Davi e tal. Depois o Davi saiu, éramos em 30 pessoas. Com 30 pessoas, o Gabriel tá ali. E eu gosto todo dia, eu vou lá, cumprimento todo mundo, aperto a mão de todo mundo, converso com todo mundo, brinco, converso, tal, sinto a energia do negócio, coloco a minha energia nas pessoas também. Mas com 60 pessoas, você tem que falar, já falar, por exemplo, que o cara não pode falar palavrão, digamos assim, né? Não pode falar palavrão e então a gente, básico, né? Isso, então a gente fez um evento aqui, que a gente gosta muito de fazer eventos aqui, para falar sobre o Marco Zero da Axis. Até aqui a gente trabalhava assim, mas a Axis é isso aqui. Então, esforço para a gente implementar a nossa cultura de volta, porque quando era o Gabriel, ele passava lá, ele entendia, as pessoas têm bom senso e tal, eu conversava com todo mundo, o cara ia na minha sala e tal, funcionava tudo super bem. Depois de um tempo, tu precisa explicar o básico pro cara, e funcionou, né? E tá funcionando. E dentro desse esforço de governança, a gente começou a fazer as REGER, que a gente fala, que é uma reunião gerencial mensal, cada um traz a sua pauta, tem meus alinhamentos semanais com todos os gestores, então semanais não, mas a cada 15 dias a gente tem um alinhamento de 1 hora lá com os gestores, ele senta na minha frente, tem a pauta dele, tem a minha pauta, tudo com pauta, né? Senão a conversa vai longe, tudo com pauta, e aí assim, dessa forma, a gente está organizando a gestão da empresa para que todo mundo, para que eu consiga ter a confiança de que eles confio em todos, obviamente, mas de que eles estão trabalhando da forma como deveriam, digamos assim, dentro da liberdade que a gente dá. Porque precisa da liberdade, senão não tem tempo para viver. Eu queria isso no Gaia também. Eu gostei dessa ideia. Eu queria Quer ser nosso sócio? Quer ser meu sócio? Mas eu gostei muito dessa ideia. Aliás, Gabriel, eu vejo assim, já mudando de assunto, né? O assunto vai, né? Bora. Mas... gente, são 2 arianos e uma canceriana aqui no meio, né? Que se deixar, é só tá, né? Tem alguém que divaga. Tem que ter alguém que divaga. Gostei dessa história do Marco Zero. Legal. Eu gostei disso aí. Vamos pegar isso daí. Porque assim, é interessante porque nós somos uma empresa jovem. Nós temos 2 anos, né? Então, realmente a gente é um bebê em termos de CNPJ. A gente é um nenenzinho que ainda tá precisando ser amamentado, né? E essa história do Marco Zero me chamou a atenção porque, às vezes, tá andando... Nossa equipe é pequena, nós não somos 60 e poucas pessoas, nós somos 6. Que bom. Então, às vezes, a gente tá andando um pouquinho para cá, o outro um pouquinho para lá. A gente tem certeza que tá todo mundo no mesmo caminho. Isso a gente sente. Isso é importante, né? Todo mundo remando no mesmo barco, beleza? Todo mundo trabalha muito junto, muito próximo. A nossa relação é muito próxima, muito umbilical e a gente consegue andar no mesmo caminho. Mas, às vezes, os nossos valores e algumas pequenas coisinhas, cada um tá fazendo de um jeito muito distinto, porque a gente também tá nessa fase de implementar processo. E aí, essa questão do Marco Zero, eu acho que traz uma tangibilidade pra coisa, traz um dia, traz um marco. E eu acho que isso é muito importante na empresa, Bruna. Eu gostei dessa dica. E aí, depois do Marco Por isso Zero... que é legal fazer podcast, viu? né, Conversa, gente? né? Conversando a gente se entende, né? Conversando a gente se entende. Até quem estiver na live e quiser fazer pergunta e participar. Vamos aproveitar o Gabriel, gente. Aproveitar. Tem bastante coisa pra falar, falo bastante. Gabriel, você pensa em fazer consultoria? Porque pensa como que esse seu conhecimento é grande, né? E quanto tempo que leva para adquirir uma coisa dessas? É verdade, no dia a dia. Você não já pensou alguma vez de... não tô falando lançar um curso, arrasta pra cima, nada arrasta disso. pra cima. Ai, não necessariamente uma coisa nesse sentido, mas desenvolver alguma mentoria para quem está começando, ou uma mentoria de quem quer dar essa guinada, porque olha só, essa simples frase que você falou já acendeu tanta coisa na cabeça. Você já pensou em levar isso para outras pessoas? Eu nunca pensei. Ter esse produto? Eu já tenho... Não. Não, obrigada. Como produto, não. Mas eu converso bastante, assim. Eu gosto de ajudar, digamos assim. Isso a gente sabe. E muita gente que... Inclusive concorrentes meus, assim. Já teve alguns que vieram conversar comigo sobre o negócio. Tem um amigo meu que era meu cliente, está virando concorrente também. Eu estou ajudando ele a fazer, explicando como é que funciona. Ele me liga para perguntar. Eu faço super de bom coração. Eu não tenho tempo de ter um compromisso de criar isso, entende? E eu nunca fui pro lado do ensinamento também, de ser professor e tal. Isso nunca ou mentor, isso nunca me passou pela cabeça. Assim. Mas é gostoso de ouvir falar.
Ah, que bom. Aí, ó, de repente, Então. na aposentadoria do Gabriel. Na aposentadoria. Gabriel, você falou, né, sobre gosto de ajudar as pessoas. Isso foi assim, quando a gente te chamou, e até hoje de manhã, assim, que eu vindo pra cá, né, tu perguntou, vai ter roteiro, alguma coisa assim. Mas o que eu gostaria muito de falar era sobre essa questão de ajudar as pessoas, né? Esses dias eu comentei com a Nai que eu queria ser mais generosa. Que eu tenho essa vontade de desenvolver isso em mim. E a gente se inspira muito em você. Porque assim, gente, aonde tem uma ação beneficente, aonde precisa de ajuda, o Gabriel tá no meio, assim. Ele tá sempre envolvido com isso, né? Inclusive, nós conhecemos o Gabriel através de uma ação social, na época que a gente trabalhava na guarda, né? O Gabriel ajuda o projeto do Natal Solidário até hoje, com cestas básicas. Então, a gente conheceu o Gabriel assim. O Gabriel já ajudou outras campanhas que o Gaia fez, continua ajudando. E você tá sempre ajudando, né? Eu queria te perguntar se você sempre foi assim. Tipo, eu era criança e eu já tirava o meu pirulito da boca e dava pro outro. Tipo assim, porque tem gente que tem isso instintivamente. Eu quero aprender. Sem maldade, você falou. Ai, gente. Olha só. Tava um assunto sério, né? Pô, eu me desdobrando com um discurso bonito. Mas vocês entenderam, né? Assim, Entendi. Pegava o seu carrinho e dava pro amiguinho. Ou isso é uma coisa que foi desenvolvida com o tempo? Como é que foi? Como é que é isso pra você? Essa coisa de ajudar já é uma coisa minha no geral, né? Não de doar, de fazer doação e enfim, mas ela já é uma coisa que veio de mim, já vem de mim já de algum tempo. É uma coisa meio natural minha. Eu sempre estou disponível para ajudar, para conversar, né? Ajuda às vezes nem sempre é com dinheiro, às vezes com ajuda de cesta básica, né? Um exemplo. Também através de uma conversa, de ouvir, de falar, de dar um conselho real, né? Aquela coisa que fala, conselho bom a gente vende, né? Mas não, se tu tá com o coração limpo ali para ajudar e para fazer o bem, isso eu sempre tive. A parte de ajudar externamente, projeto, no caso da Valentina, que a Nay me apresentou lá, enfim, o SKD ajudou, que a gente ajuda também, o Corrida Acessível, que a gente ajuda também. Isso veio depois com a possibilidade financeira mesmo de poder ajudar, né? Então, assim, antes eu não tinha como. E quando eu passei a ter como, é uma forma de devolver, né, para a sociedade aqui um pouquinho do que a gente consegue, né? Então, sou uma pessoa muito religiosa e Deus está me dando tanto, eu preciso devolver. Alguma coisa precisa voltar. Então, basicamente assim que eu penso, cara. Você acredita em lei da atração? Assim, que você faz e volta pra você? Na verdade, assim, ó... E se você tem algum ritual, já aproveitando, você tem algum ritual? Se você acredita, se você tem algum ritual para poder desenvolver isso? Cara, eu converso com Deus o dia inteiro. Né? Só que eu não gosto de pedir. E tá errado. Eu preciso pedir também. Eu não gosto de pedir. Eu gosto só de agradecer. Agradeço quando dá errado, agradeço quando dá certo. As coisas têm dado mais certo do que errado, graças a Deus. E o meu ritual é conversar com Deus. Então, assim, tô conversando com Deus o dia inteiro. Assim, sempre falando e tentando. Só a única coisa que eu peço é que me guie pelo caminho certo. Assim, sempre. Enfim, é isso aí. Sabe que a gente conheceu o Gabriel, até para quem tá chegando agora. Eu não conheci o Gabriel nesse momento, mas foi a Bruna. Uhum. E eu conhecia ele de ouvir falar. Que a gente estava arrecadando umas cestas de Natal e tudo mais. Eu e a Bruna tivemos uma ideia. Vamos fazer umas cestas de Natal diferente para as crianças esse ano. Ao invés da gente mandar arroz e feijão, vamos mandar bolacha, passatempo, chocolate. E aí a gente começou a pensar nisso. E a gente conseguiu poucas cestas, assim, sabe? Tava bem pouquinho. Eu acho que a gente tinha umas 20 cestas só, né, Bru? E aí eu tava meio assim, meio triste. E aí eu não fui trabalhar num dos dias. Não sei o que aconteceu que eu não fui trabalhar. E de repente a Bruna me mandou uma filmagem, assim. Você tava de férias, só que não. Era férias. Porque você ficou uns dias sem ir. Eu só sei que eu recebi uma filmagem da Bruna falando assim, sexta que você quer? Uhum. E sexta, assim, tipo... Falei assim, Bruna do céu, como que você conseguiu tanta cesta? Aí ela falou assim, cara, foi um rapaz, um Gabriel. Eu falei assim, quem que é essa pessoa? Ela, não sei, eu não conhecia também. Eu falei assim, Bruna, quem foi? Aí ela, sim, a gente foi lá na empresa dele, buscou e não sei o quê.
Eu falei assim, nossa, e ele fez tudo isso. Ela falou assim, ele falou que era ano de pandemia e que tinha... Até me emociona. Que é ano de pandemia e que ele estava muito bem com a família dele, que ele queria estender isso para outras pessoas. Eu falei assim, cara, isso é um transbordar de verdade. Eu fico até emocionada porque a gente passou um mês entregando essas cestas no Matadouro. Foi bem... Matadouro é uma comunidade aqui da cidade. E assim, Gabriel, eu queria até te passar uma visão... Porque na época eu era funcionária pública, né? A minha visão de mundo era totalmente outra. Assim, eu não tinha a mínima ideia do que era todo esse universo que a gente está vivendo hoje. Eu não conhecia grandes empresários como você, eu não conhecia nada. Eu era funcionária pública, na guarda, minha cabeça era simplesmente outra. E assim, quando eu te conheci, isso foi uma das coisas que também abriu a minha visão, assim, que eu pensei assim, cara... Olha que legal, porque às vezes a gente tem, não sei se é o brasileiro ou quem quer, ou a educação que a gente recebe, às vezes de achar que quem é rico é mão de vaca, ou que a pessoa... É empresário e tá ganhando dinheiro porque tá explorando. Ou que a pessoa é metida, e não, você recebeu a gente com tanta humildade e com tanta vontade de ajudar, que até a minha visão, assim, sobre dinheiro, ela mudou um pouco naquele momento, assim, sobre quem é empresário, sabe? Se estendeu, assim. Então, basicamente é isso. Mudou bastante a minha percepção de vida naquela ação. Eu vou contar pra vocês como é que foi. Eu tava procurando alguém pra fazer uma ação de Natal, pra ajudar naquela época. E aí Só que assim, cara... Todas as empresas e instituições precisam de ajuda. Só que às vezes tem instituições que recebem muita ajuda, não que sempre é necessário e a gente tem que incentivar a doar mais. E também tinha uma coisa que eu não queria falar, eu não queria mostrar que você estava ajudando. Que também até foi o Otávio, o comandante lá, que me falou, não, Gabriel, tem que mostrar, porque para incentivar os outros a ajudarem também. É verdade. E aí liguei pro Jonathan, acho que eu mandei um WhatsApp, não me lembro. Falei, e aí, Magnata? Eu chamo ele de Magnata. E aí, Magnata? Cara, eu tô procurando alguém para ajudar, mas alguém que ajude na ponta quem tá precisando mais. Aí ele falou, tem o GP Cami. Foi na hora, assim. E foi, acho que um dia depois vocês estavam lá. Vocês foram na Access, né? Aí ele falou, cara, Gabi, a gente tá fazendo um projeto aqui e tal, e a gente vai ajudar as pessoas que estão com uma necessidade grande, com pessoas que precisam realmente, que os pais, enfim, situação frágil. Eu falei, fechou, encaixou. E foi assim, no dia. Eu precisei, liguei pra ele, eu mandei a mensagem, não lembro, falou, Gabi, tá aqui, Aí vocês foram lá. É a lei da atração. A lei da atração na prática. Isso é uma coisa, assim, que a Nai sempre falou e que passou a ser uma crença minha também. Que o dinheiro, ele nunca vai faltar. Que qualquer coisa que a gente esteja disposta a fazer, a gente sempre vai encontrar alguém nesse caminho que tem o dinheiro. Porque às vezes que a gente não tem, alguém ele vai chegar. Alguém vai ter. Então... essa foi a história, né? Resumidamente, foi muito legal. Era uma coisa que eu e a Bruna, a gente conversava muito, né? Porque imagina, a gente passava 16 horas, muitas vezes, na viatura, né? Então, 16 horas, gente. Tá louco? Imagina ficar 16 horas com uma pessoa. Conversa que não acaba mais, né? Casamento. É mais que um casamento. Meu Deus do céu. A Bruna, assim, eu entendo a Bruna pela respiração dela, eu já sei o que ela tá querendo dizer. Não precisa falar. Isso é tão bom, não precisa me explicar. Ela respirou, eu já sei. E a Ariana não gosta de ficar se explicando, né? Então, fechou, ela respirou, verdade. eu já sei o que ela tá querendo dizer. Mas o que eu tava falando mesmo? Aí eu sempre falava pra Bru assim, Bruna, o que falta no mundo são pessoas que acreditem nas ideias. Então, assim, se você tiver uma ideia, se o universo te deu uma ideia, ele vai te dar os meios de realizar aquilo ali. Fechou. E o dinheiro vai vir, não sei de onde vai vir, mas vai vir. A gente dá um passo e a coisa vai vindo, né? E sempre foi assim no Gaia. A gente deu um passo, o dinheiro começou a vir. Depois a gente deu outro passo e começou a vir. E nunca faltou dinheiro. Nunca faltou dinheiro. O que muitas vezes faltou, agora que eu vejo que é uma coisa que a gente está nesse caminho, é de implementar, solidificar as coisas para que o dinheiro venha de uma maneira mais rápida. Tá. Então, até onde a gente teve maturidade, o dinheiro foi chegando. Tá. É até aqui que você teve maturidade, até que o dinheiro chegou. Sua maturidade elevou, o dinheiro chegou aqui. É mesmo? Agora você amadureceu mais, agora o dinheiro vai chegar. Se a gente tivesse hoje o mesmo dinheiro que nós temos agora, quando a gente montou o Gaia, provavelmente eu acho que a gente teria falido. Seria diferente. Eu acho que a gente teria falido porque a gente não tinha maturidade de lidar com o que a gente lida hoje. É mesmo.
E agora a gente Mas vai tinha maturar. propósito. Tinha o A propósito. palavra é propósito. Aí a gente tinha um propósito e até onde a nossa maturidade deu naquele momento, chegou. Então, agora que a gente está evoluindo em termos de maturação, e é uma coisa que a gente sempre busca, né? Maturidade sempre pessoal mesmo, maturidade. né? Do negócio, da pessoa, total. Isso, e aí o dinheiro vai vir à medida que a gente chegar nesse termo, por assim dizer. É. Por falar em lidar com coisas e maturidade, Gabriel, você falou sobre a Axis, né? Sobre toda essa história, sobre essa ainda levar, né, uma equipe de 64 pessoas, abrindo filial CAI lá, mas você ainda tem uma outra empresa. Você é Tem. sócio de outra empresa. Como Tem. como isso é possível? Na verdade, são. Como você são- sobrevive? São outros negócios, né? Você Mas. dorme. Né? Vai dormir 2 horas da manhã todo dia e. Porque a gente tem que se atualizar, né? Além de tudo, eu gosto muito de estar atualizado. Então, depois que meu filho dorme, quando eu tô com o João, meu filho maravilhoso, que eu não fico com ele todos os dias, infelizmente, mas quando eu tô com o João, ele dorme e eu começo a ligar nas notícias e ver notícias de maneira profunda, né? Porque tem a notícia na superfície e tem a notícia mais profundamente. Então, A cara, Deep Web. a Deep Web da notícia. Então, eu fico todo dia até 2 horas da manhã, mais ou menos, vendo notícia, entendendo o que está acontecendo real. Porque dentro do negócio da Axis, principalmente, a gente precisa estar... que é uma coisa que a gente está implementando também, a gestão de risco, né? Então, assim, tem que entender os riscos e o que você vai fazer. Esse celular caiu, ele caiu assim. O que eu tenho que fazer? Tem que pegar ele assim. Se ele cair assim, então a gente trabalha todas as possibilidades dentro dos riscos que a gente tem. E o mercado é um grande risco também. Então, a gente tem que gerir o risco do mercado. Então, eu fico até mais tarde todo dia entendendo o que está acontecendo para saber o que vai ter na frente para gerir o risco, fazer gestão de risco daquilo ali. Que isso é uma coisa que também, quando a gente vai subindo na maturidade da empresa, a gente tem que ter. Né? O risco de pessoas, qualquer coisa. Uma pessoa, eu morri, e aí? O Gabriel morreu, o que vai acontecer? Então, até isso... Você pensa nisso? Sim, até nisso a gente tem que fazer gestão de risco. Leva o Gabriel para qual hospital, faz o que... etc e tal. Eu também penso nisso. Tem que Nossa, pensar. eu penso nisso. Eu acho que eu me considero imortal, porque eu nem passo na minha cabeça. Pois é, mas é complicado, né? Porque tem 64 pessoas, querendo ou não, hoje o Gabriel toca com meus gestores lá, que tocam muito bem, mas eu tô presente lá, e se o Gabriel não estiver mais presente, né? Então, quem que vai, o que vai acontecer? Parece a Ivete Desculpa. Não, pode continuar. Não, eu ia falar dessa gestão de risco que você falou, que tem 64 pessoas e tem o seu menino, né, também. E eu lembrei da Ivete Sangalo, que perguntaram pra ela o que era ser mãe. Ela falou assim, a maior descoberta que eu tive quando fui mãe foi ter medo. Eu não tinha medo, eu subia num trio elétrico, fazia um show, eu não queria saber daquele trio elétrico se tinha fio desencapado, se não tinha, eu ficava. Agora que eu tive filho, eu penso se eu vou subir essa escada rolante, se eu morrer, quem cuida dessa criança? É isso aí. Então, lembrando de ti. Mas continue, por favor. E aí, falando da outra empresa, eu tenho meu sócio, o Matheus, e essa empresa nasceu aqui dentro do Gaia, né? Diga-se de passagem. Olha... A Karen tinha outro nome, ela começou dentro do Gaia. Hoje a gente está lá com 7, 8 funcionários, né? Já começamos aqui com a Pamela e a Tati. E a Pamela hoje trabalha na Axis, né? Ela queria ir para o Comex, já a porta estava abertíssima, uma ótima profissional. E a Cara hoje é um negócio disruptivo, né? É uma ferramenta, digamos assim, de venda de carros que... até não posso falar tanto, mas... né? Porque ela ainda é uma startup de venda de veículos que a gente vai mudar a forma como se compra carro no Brasil. Essa é a nossa ideia, de mudar a forma como se compra carro no Brasil. Hoje todo mundo compra carro. Beleza, vou comprar um carro, vou vender meu carro. O que eu vou fazer? Tu vai no Google, ou tu vai numa garagem qualquer, ou tu vai... Olha a tabela FIP. E aí, cara, tu não é profissional daquilo ali, né? Não tem um profissional... Isso aí, né? Não tem um profissional para te ajudar naquilo ali. A Cara, ela vem... como um profissional especialista em compra e venda de veículos para te ajudar a comprar mais barato, para te ajudar a vender mais caro, comprar mais barato, criar uma negociação para ti que vai ser vantajosa sim, a gente mostra, né, que financeiramente você ganhou aqui, ganhou ali, ganhou lá. Você vai na concessionária, compra o carro por 10, a gente vai conseguir na mesma concessionária te vender o carro por 9.500. Então, assim, esse além do ganho financeiro, a experiência do cliente, né? E aí, de um negócio eu trago para o outro também, experiência do cliente. Então, o que a pessoa tem que ter na Axis, e a gente está investindo em tecnologia hoje na Axis para que a experiência do cliente seja boa. Então, para que o cara saia da Axis, lá no processo dele não saia da Axis, porque ele fica, né? Recorrente. Mas para que ele, quando
quando o processo dele encerrou, ele continue na Axis porque ele teve uma experiência boa. Então, hoje a gente está implementando inteligência artificial, né? Tem um monte de robô que a gente está criando lá para fazer integração com o cliente, ou seja, o cliente vai chegar lá no sistema dele, já vai estar os dados dos embarques dele, nem precisa se comunicar com a Axis se não quiser, vai ter aplicativo, etc. Uma série de coisas. E de uma empresa eu levo para outra. Essa coisa de inteligência artificial eu trouxe da CAR para a Axis e não o contrário. Né? Então, cara, uma coisa vai alimentando a outra. Né? Serviço no fim do dia, eu vendo serviço. Nos dois eu estou vendendo serviço, nas duas empresas eu estou vendendo serviço. Então, uma política encaixa muito na outra, uma coisa na outra. A CAR eu não administro sozinho, eu não estou lá. Eu converso muito com o Matheus, que é meu sócio lá, para a gente alinhar as ideias, né, digamos assim, dar essa mentoria que a Ana falou, que daí é dentro de um negócio que é meu também, para a gente fazer o negócio rodar. Então, a gente se ouve muito, tem que ter muito aquela coisa de ouvido aberto de verdade, né? Ouvir com sinceridade, e também eu tenho que estar com o meu ouvido aberto de verdade, para a gente ouvir com sinceridade, e aquela visão estando dentro, mas estando fora que a gente tem, né? Que é muito o que eu exercito todo dia com o cliente. É entender da cabeça do cliente, como é que o cliente está pensando. Então, cara, basicamente a CAR é uma forma de como o Gabriel e o Matheus, como que a gente gostaria de comprar um carro. Eu gostaria de ter uma pessoa que fosse real me ajudar mesmo, me dizer o que eu preciso fazer, como que eu preciso fazer, porque ninguém é especialista em comprar carro. Não. Não é, tu vai comprar teu carro, sei lá, a gente troca de carro, ou mais ou menos, mas 3, 4, 5 vezes na vida. Quando tu vai comprar o primeiro carro, quem te ajuda? O teu pai, a tua mãe, beleza? Mas o teu pai também não é especialista de comprar carro, vai cair numa garagem e daqui a pouco compra um carro que está quebrado, dá problema, etc e tal, e pode acontecer, normal. É a mesma coisa no carro novo. Até no carro novo. Então, a gente tem um comparativo lá, a gente faz um serviço de concierge que a gente fala. Você entra lá querendo comprar uma Hilux, daqui a pouco você vai comprar outro carro, entendeu? E a gente vai te mostrar, ó, esse aqui, a gente vai fazer o test drive. Gabriel, algum dia eu queria falar sobre isso, né? Até falar com o Matheus também. Vamos chamar o Matheus aqui. Eu queria falar disso, Bruna, Mateus, porque fale. assim... Eu falo, agora, ele fala bem mais. vamos trazer ele. Porque assim, como policial eu tô falando, sabe? Gente... É muito complicada a quantidade de golpes que eu recebo todos os dias. E não é 1, nem 2, nem 3. A pessoa literalmente perdeu o dinheiro de um carro. Todo, né? Todo o dinheiro com golpe de intermediário. É isso aí. Então, assim, gente precisa ter uma forma de combater isso e que não seja balizada na opinião ou no desenvolvimento ou na atitude da pessoa. Porque é muito fácil ser enganado. Às vezes a gente fala assim, como que uma pessoa leva o golpe de 100 mil reais num carro? Assim. Gente, leva. Leva. A gente não pode subestimar a capacidade de uma pessoa de aplicar ser humano, é muito bem arquitetado. É muito bem arquitetado. A capacidade do ser humano assim, fazer o bem é mesmo fazer o mal, né? Exatamente. E as pessoas, elas pensam que isso nunca vai acontecer com elas. Mas acontece todos os dias. Sim. E eu tô aqui para dizer, acontece todos os dias. Quando tem uma empresa que vai mitigar isso, né? Que vai fazer uma minimização, que vai trazer essa segurança jurídica e tudo, a gente tem que aplaudir de pé isso. Porque um dos maiores golpes que eu pego é de intermediário. E a gente é um intermediário igual. Carros. A gente é um intermediário igual. Então também pra gente é um desafio mostrar pro cliente que a gente é um intermediário bom. Né? Isso também é um desafio, né? Então, Deve ser assim, um desafio dos negócios, né? Total. Em tempos de golpe, assim. né? Total. E aí, pra gente tem todo um arcabouço jurídico ali que a gente utiliza de termos de segurança, etc e tal. Vocês têm selos, alguma coisa de boa prática? Como que vocês conseguem trazer essa confiabilidade para o negócio? Assessoria jurídica, né, que a gente tem utilizado. A gente ainda não tem selos, porque esse mercado ele é um mercado muito antiprofissional. Ele não é profissional, não tem faculdade de vendedor de carro, não tem... Poxa, se estivesse não cresci igual de imóvel, não tem nada, não tem nada. O cara tá passando na frente da concessionária, tá precisando de emprego, o cara bate lá na porta e dá um emprego pro cara. Entendeu? É mesmo, e tem sempre aquele, né, quem não tem um emprego ali, vou vender carro que eu vou ganhar bem, né? Assim, isso. Tipo, um emprego que paga bem, eu vou vender carro. Vende seu carro em meia hora, tem isso umas aí. placas, né? Tem também isso. Gabriel, e tem golpe na área de transporte? De cargas, assim? O que acontece muito, assim, não é golpe, acontece... Tipo, vou levar a tua carga e sumo com o teu dinheiro e não levo a tua carga. Tem, por exemplo, tem. Acontece. Mas normalmente isso acontece com empresas que estão
já numa descendente, assim, sabe? Que aí é mais difícil de acontecer, a gente leva golpe. Mas é mais difícil acontecer com empresas que estão bem segmentadas no mercado e tal. O que acontece é a empresa que está falindo, um exemplo, e acaba não... Tu recebe o valor, a gente recebe o valor do frete, digamos assim, essa empresa recebe o valor do frete e não paga. Aí a carga fica presa. Aconteceu recentemente, até uma empresa aqui de Itajaí. Gabriel, se você fosse o cliente, não se você... Agora, tirando você como agente de cargas. Se você fosse um cliente, o que você ia analisar antes de contratar um agente de cargas? E como? Mais do que o quê, né? Como você conseguiria ter acesso a esse tipo de informação? Eu já fui cliente, né? É verdade. Como eu já fui cliente, eu gostava muito de receber assim, porque eu já sabia que eu não ia continuar de cliente. Então eu recebia todo mundo assim, que a gente é igual, sei lá, é igual uma doença, velho. Bate na porta, se tu for cliente, tu quiser receber 5 agentes de carga por dia, recebe 5 agentes, tu tá lá em Rio do Sul, em Rio Negrinho, onde for. Eu tô meio deprimido, não tenho amizade hoje, vou marcar reuniões. Então, quando eu era cliente, o que eu fazia? Eu recebia 2, a cada 2 dias eu recebia 2 ou 3. Eu recebia o cara. Pra eu entender como é que ele vendia, para eu entender como é que era, para eu também daqui a pouco, né, receber essa experiência. Era o olho no olho. Isso, é no olho no olho. No nosso caso lá, é olho no olho. Se eu fosse um cliente hoje, o que eu analisaria? Eu analisaria primeiro de tudo, requisito, né? Preço e bom serviço. Isso é requisito, mas não tem... É obrigatório a empresa ter preço e bom serviço, né? O que eu analisaria? Como que a empresa está posicionada no mercado, porque... Cada vez mais, os armadores, vocês têm a Maersk aqui dentro, os armadores estão com menos pessoas investindo em ferramentas de tecnologia. Então, a gente de carga, precisa ter um bom relacionamento com essas companhias. Então, uma empresa que abre hoje, por exemplo, falando de exportação até, ele não vai ter a mesma entrada que a Access, por exemplo, tem com a Maersk. Ela vai ter um site lá para consultar, ela não vai talvez nem ter um comercial que vai atender ela. Então, assim, hoje, se eu fosse um cliente, eu analisaria qual é o posicionamento da empresa junto aos fornecedores, companhias aéreas e companhias marítimas. Para, se precisar, se eu tiver um problema... Como eu posso ter acesso a isso? Aí, por exemplo, no... network, então. Também, mas hoje, por exemplo, tem um ranking do Datamar, o ranking Datamar, que ele solta cada mês os 50 maiores na Expo e os 50 maiores na Impo, no Brasil. Datamar. O Datamar tem um ranking. Então, dentro desse ranking, tu consegue ver lá quem é quem, como é que tá. Se o cara tá lá dentro, alguma coisa boa ele tá fazendo, né? Óbvio, tem empresas que crescem muito rápido, da mesma forma que crescem muito rápido também. Mas já é um termômetro. Exato. E o tempo de empresa, assim, eu acho que hoje a empresa ter 10 anos, vai fazer 10 anos em outubro, a empresa ter 10 anos é sim uma credencial de que alguma coisa boa a gente está fazendo. Sabe? Então, assim, hoje, mais do que em tempos anteriores, o tempo de empresa ele faz muita diferença, assim, sabe? Porque a abertura que a gente tem com 10 anos, com volume de carga que a gente já leva há muito tempo. Então, a gente não é um aventureiro, não. A gente está indo, a gente sempre muito passo a passo. Todos os armadores, a gente tem um nome muito... Cara, 90% das empresas que trabalham com Access não saem, continuam ali. A gente tem uma lealdade muito grande dos nossos clientes, assim, graças a Deus. O cara fica. Ele fica, né? Nossos clientes grandes, eles estão ali, eles continuam, eles vão mantendo. Às vezes diminui um pouquinho o volume, às vezes aumenta um pouquinho, mas ele sempre está ali. Tá? Porque coisa errada a gente não faz, sabe? E é isso que eu levo, né? Como eu falei, o cara lá de Belém talvez vai conhecer o Gabriel. Sim, mas, cara, não vai ter uma vírgula para falar mal do Gabriel. É tão bom isso, né? E é tão bom trazer essa segurança, né? Eu até, a gente fala aqui, né? Por exemplo, aqui no Gaia, isso é uma das coisas que a gente tá sempre em pauta, né? Porque aqui o cliente, né, tem vários produtos e serviços que o cliente ele compra de você e ele vai embora, né? Ele comprou, teve uma boa experiência, ok, né? Mas aqui o cliente ele permanece conosco. Então ele vê diariamente as nossas falhas, sabe de tudo, né? Então esse é um desafio também, manter o cliente sempre satisfeito. Que eu imagino que é o teu, né? Sim. Também manter ali sempre esse cliente ali. E hoje em dia daí tem um ambiente de inovação, né? Que a gente tem também que buscar, porque hoje em dia tempo é dinheiro, né? Então muita coisa as pessoas fazem por WhatsApp, né? A gente ainda é um mercado que utiliza bastante o e-mail, a gente está trabalhando em solução de inteligência artificial para e-mail também, mas hoje em dia muita coisa por WhatsApp. Dentro do WhatsApp a gente movimenta
documentos, movimento e informação. Então, um pilar grande que a gente está utilizando na Axis ali agora é a inovação, né? Então, eu até queria tocar nesse assunto, assim, você investe em uma empresa que é de tecnologia, tá trazendo tecnologia pesada para dentro da Axis, eu imagino porque você tem uma visão de futuro, né, já bem apurada em relação a isso, né? Como é que você enxerga, assim, o mercado? Bruna, antes do Gabriel responder, queria mandar aqui um abraço para Tati Cavalcante, que também está aqui conosco, pro Conceição, pra Morgana, para todo mundo que está aqui, um abraço para vocês. E se vocês quiserem fazer perguntas e participar, estejam à vontade, tá bom? Nossa Rede Gaia aqui conosco. Legal. A tecnologia, ela é muito importante porque no nosso mercado, hoje em dia, a gente precisa cada vez mais utilizar os recursos humanos de uma forma inteligente, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem movimento dos armadores aí, né, das empresas das companhias marítimas, cada vez mais puxando só para tecnologia, diminuindo muito as equipes e transformando tudo em tecnologia. Eu não acho que o Brasil vai chegar ao ponto de sistema e sistema conversar. Não, acho que isso nunca vai, ou muito dificilmente vai acontecer aqui. É um movimento que está mundialmente rodando, mas eu vejo que aqui no Brasil, pela situação logística que a gente tem, pelos desafios diários que a gente precisa das pessoas. E a pessoa, olho no olho, bater ou apertar a mão, eu vejo que isso é uma coisa que aqui na nossa América Latina, digamos assim, é uma coisa muito difícil de a gente alcançar nos países hispanohablantes, eu diria assim. Até falando até da Europa lá, Espanha e tal, porque a gente é mais quente, a gente precisa disso. E o cliente precisa ter uma pessoa para ele falar, para ele ouvir, para ele entender. E até para a gente passar para o cliente o que está acontecendo. Porque o cara está lá, o exportador de madeira lá que a gente usou de exemplo, ele está lá no dia a dia dele, está vendo só aquilo ali. Ele não sabe o que está acontecendo com os containers, a movimentação dos navios, os ataques dos piratas, etc, etc e tal, o canal que fechou e tal. Então a gente também é muito importante para passar para o cliente o que está acontecendo. Então eu vejo que o ser humano ele vai continuar. Fato, o que a gente precisa fazer é transformar a empresa, transformar as nossas ferramentas para que a gente utilize cada vez mais o recurso humano onde ele é realmente necessário. Para que a gente não tenha uma pessoa apertando o botão lá todo dia, assim. Eu digo o trabalho de macaquinho, né? Porque a gente não precisa ter o trabalho de macaquinho para que a gente utilize essas pessoas em situações onde a gente realmente precisa da pessoa, do calor humano, da parte comercial, de entender uma operação, fazer aquilo que o robô não faz, né? O robô faz muita coisa, mas o robô não é um ser humano. A inteligência artificial é muito inteligente, mas precisa ainda de um ser humano para ter o contato, para explicar, né, etc e tal. Eu uso a inteligência artificial na tarefa do meu filho, que ninguém esteja assistindo, mas no trabalho a gente tem a inteligência artificial, porém a gente precisa ter o ser humano. E mais importante também, quando você utiliza a inteligência artificial, você tem que tomar muito cuidado com os dados. Então, daí para isso também a própria inteligência artificial, os sistemas vão te ajudar, porque tem o erro humano hoje em dia, né? Sempre teve o erro humano. Então, os dados eles têm que estar 100% corretos, então não pode ter nenhum erro humano para que tu consiga utilizar a inteligência artificial para responder o cliente. O cliente precisa de uma cópia de um documento, ele vai pedir lá na inteligência artificial da Axis e ele vai receber. Só que o processo precisa estar alimentado 100% correto, com os dados corretos. Então, não pode ter um erro humano. Então, o que a gente está fazendo? Trabalhando nos dados, agora os robôs, inteligência artificial, etc., para que eles insiram os dados corretos. Então, cada vez mais o trabalho de macaquinho vai diminuir. Então, a gente vai utilizar o ser humano naquilo que ele precisa estar ali mesmo para pensar, para escrever, para estar em contato com o cliente, entendeu? Ou seja, você vai realmente explorar e permitir que as pessoas explorem o que de melhora nelas, né? Exatamente. E falando dessa parte humana, Gabriel, o que um funcionário, o que uma pessoa, né, um colaborador de vocês, não pode ter para trabalhar na Axis? Que assim, características que você fala, se essa pessoa tiver essa característica, ela aqui não é o lugar dela. Até estava conversando com um gerente de um concorrente meu, que a gente tem muitos amigos aqui. E
E, aliás, estava conversando com o Legal diretor que de você outra empresa. É legal que você conhece seus concorrentes e Total. conversa e toma Aham. cerveja com eles. Sim. E é amigo. Como eu sempre estou viajando, né? Mas eu não tenho muito tempo. Mas quando eu tenho, a gente encontra. Estava conversando até semana retrasada, teve um evento ali. O João, só fazendo um dedo, o João e a Thalita, eles são Concorrentes. E o João, que é um diretor da NX, que é meu concorrente, o nome do meu filho é João Gabriel. E João é do João. Nossa! Olha, que legal. Isso daqui tem que fazer um corte pro João. É, vamos mandar mesmo, pra vamos ele. enviar pra ele. O Obrigada, João e Thalita. O João e a Thalita, que tem um Joãozinho agora também, o filhinho deles, coisa mais Sempre linda. deram muito apoio pra gente. O João, o nome do João Gabriel, eu queria Gabriel, porque eu gosto do meu nome, né? E aí eu coloquei João por causa do João. João é meu melhor amigo. Olha só. Tá entre os meus melhores amigos, eu diria assim, né? Pra não também ninguém ficar bravo. Até me perdi. O que não podia ter? Qual a Tá. característica Vamos lá, não eu é tava legal conversando de ter? com o Bruno, que até é diretor de um agente muito grande aqui de Itajaí. Hoje em dia, que aí também com esse esforço de governança que a gente fez, essa coisa do Marco Zero, então a pessoa entra na Axis, além do Marco Zero, toda vez que a pessoa entra na Axis tem integração, onde ele vê tudo que aconteceu no Marco Zero, como é a Axis, a gente passa isso para frente para ele entender onde é que ele está e o que ele precisa fazer. Eu não te diria o que a pessoa não tem que ter para trabalhar na Axis, mas a pessoa precisa aderir à cultura, que é uma coisa muito latente hoje em dia, as empresas... E aqui em Itajaí tem 400 CNPJ, dos 400 tem um CNPJ para cada ser humano aqui. Entendeu? Vai ter o seu lugar no mundo. Tem a pessoa que vai dar um match cultural na Axis, tem a pessoa que vai dar um match cultural na NX, lá do João, tem a pessoa que vai dar um match cultural na Next, que é do Bruno, dessa pessoa que eu conversei, tem a pessoa que vai dar um match cultural num outro agente, num outro agente, num outro agente, num outro agente. Então, assim, é muito claro. Por exemplo, a gente até estava conversando de uma pessoa que saiu da Axis e foi trabalhar lá. E ela deu match lá, não deu match na Axis. E tudo bem. Mas tem alguma característica, eu quero entrar na polêmica. Polêmica. Vamos. Tem alguma característica assim que você fala, tem essa característica que, por exemplo... Qual que é o principal match cultural da Axis? É ser festeiro? Ou que não, sim, mas Bruno, a polêmica, Bruna. É o não, né? A polêmica... Não, Bruna. Por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo aqui no Gaia. Tá. Tem uma característica, assim, que eu dificilmente, não digo que eu não contrataria, mas dificilmente eu contrataria. E uma característica boba, que é a pessoa ser muito lenta pra... Pode falar nos termos que você gosta, eu acho. Arrastar a chinela. Eu não... A Bruna fala, o que é arrastar a chinela? Entendi. Tem gente que arrasta a chinela pra andar. Que assim, a pessoa vai andando, ela vai arrastando. Tá, entendi. Se eu já, sabe, já peguei currículos que eram maravilhosos, assim. Mas a pessoa saiu arrastando a E chinela. que eu falo assim, meu Deus, que currículo bom. Quando a pessoa entrou na sala, eu vi que ela arrastava a chinela, a Bruna... Nayara, arrastou o chinelo. Não quer, arrastou a chinela, não. E aí, hoje em dia, até... Sem responder a tua pergunta, hoje em dia... Tem alguma característica assim que você fala, não, mas hoje, ele fez isso, não. Antes de falar a característica que eu já peguei, hoje em dia, por isso que a gente fez esse esforço de governança e muito nos recursos humanos. Porque hoje tem a Sara lá, que é maravilhosa, que é a nossa RH, que ela faz perguntas para pegar o cara na curva, porque na entrevista é todo mundo lindo, maravilhoso. Nem todo mundo, né? Mas tem os que são lindos e maravilhosos na entrevista. E no dia a dia talvez não sejam. Então hoje a gente utiliza ferramentas de RH pra gente pegar o perfil real da pessoa para saber se a pessoa tem um match cultural com a Axis. O que precisa ter na Axis e o que não pode, a pessoa não pode mentir. Isso é importante. Importantíssimo. É verdade. Então, tá lá nos nossos valores, quando tu entra lá na Axis, tem um manifesto. Né? A gente não tem visão, missão e valores. Tem um manifesto, que o manifesto é o que é a Axis? A Axis é aquilo ali. A gente sentou, fez uma dinâmica um dia e todo mundo respondeu. Não foi eu. Todo mundo colocou o que era a Axis. A Axis está lá, o manifesto da Axis. E um dos valores principais nossos é a transparência e a verdade. E aí, quando a gente fez esse ano o planejamento estratégico, a gente fez a mesma coisa com os gestores. Tinha um gestor que estava entrando, que é o Bernardo, lá de São Paulo. Sentou na mesa e tal, o que é a Axis? E eu não falava. E eles falaram exatamente o que era a Axis. Então, assim, legal, é a cultura é essa aí. E o Bernardo tinha entrado fazia 2 semanas e já sabia o que era a Axis. A Axis é isso aí, o Gabriel, ele vê a empresa assim, é assim que a empresa é assim que ela tem que ser. Estava alinhado. Isso, exatamente alinhado. Então, assim, né, o processo de contratação do Bernardo foi até um processo mais demorado, que demorou 7, 8 meses para convencer o cara a sair do porto de Itapoá e vir para um outro segmento.
né? E ele veio e ele tá, com certeza absoluta, muito feliz de estar trabalhando ali com a gente. Então, essa questão da honestidade, ela é muito forte. É. E até vocês fizeram um treinamento aqui que eu achei muito legal, que era com feedbacks. E né, vinha e dizia exatamente... Nayara, você teve tal atitude, eu tô te falando isso e tal. Eu acompanhei nos bastidores e eu achei muito bacana. Mas como que era, Bruna? Era basicamente assim, o grupo tava sentado, né? A equipe toda. A equipe toda. Vou interromper. Foram falar. em 3 partes. Uma, gestor, que a gente fez 2 lá no outro Gaia. A gente fez 2 dos gestores para eles aprenderem a dar feedback. Estruturar o feedback. Tem 3 passos ali do feedback, ou 4. O Marcelo vai me pegar agora se eu errei. São 3 ou 4 passos. Regras, não, a formalização do feedback como dar feedback. Por quê? Chega aqui, Bruno, tu não sabe colocar água na garrafa, coloca direito. Não é assim. Explicar o porquê, explicar o impacto, etc e tal. E aí a gente fez esse que a gente fez aqui, que você viu, era para a equipe, para eles aprenderem a receber o feedback. Entendi. Porque tem dar o feedback, tem receber o feedback. Então, os gestores fizeram 2 de dar o feedback, a gente vai sempre reciclando isso, e tem o de receber o feedback, para a equipe também saber receber. Então, esse que você viu foi de receber feedback, né? Que é... Exatamente. Eu acho até que a Sara, né, que guiou, né? Que ela até perguntava, assim, pra pessoa como que ela se sentiu. Então, tinha essa contrapartida. Dá pra ver que era uma atividade guiada. A pessoa vinha, tá ali na frente, dava um feedback, era um feedback real, porque pelas coisas... Situações do dia a dia. Que eu ouvi, era, deixou o copo lá, sei lá, uma coisa assim. E a pessoa tinha que falar como se sentiu diante daquilo. Então, eu achei muito legal. Uma cultura de ser sincero mesmo e falar, né? Caraca, e assim, todo mundo fala em cursos de dar feedback, mas eu não tinha visto ninguém falar em cursos ou maneiras de treinar receber feedback, né? Porque eu também tenho essa dificuldade, assim, sabe? Eu acredito, como administradora que sou, né? A gente sempre pensa na faculdade de administração e tudo mais. Feedback é muito bom e tem que ser dado. Mas feedback, ele é que nem discutir relacionamento. Se de 5 em 5 minutos você der um feedback para uma pessoa, sabe essa história de dizer assim, fala o que você pensa na hora que acontece? Não fale o que você pensa e não fale na hora que isso acontece. Muito pelo contrário. Porque senão, um relacionamento nunca vai pra frente. Imagina você ter um namorado ou um marido que de 5 em 5 minutos você faz alguma coisa que ele não gosta, ele te fala. E ele te fala. E ele te fala. Chega uma hora que a pessoa começa a se inibir pra dizer assim, cara, eu não quero nem chegar perto daquela pessoa. Porque... tudo que eu faço tá errado. Sim. Então, tem maneira de fazer isso. Tem. E tem dia de fazer isso. E eu achei legal que é uma coisa estruturada. Então, a gente também tá nessa... conversando contigo, tá vendo? Você tem que dar consultoria, ô Gabriel. Então, a gente pensando nisso aqui, e a gente tá bem nessa fase mesmo, como uma empresa nova que nós somos, da gente estruturar essa questão de dar feedbacks. Eu tava pensando em como estruturar isso. Mas agora que o Gabriel trouxe essa questão, Bru, eu acho que a gente tinha que aglomerar mais isso. Como receber o feedback. Isso é instrumentalização da gestão, né? Que daí esse é o esforço que a gente está fazendo de RH, desde a entrada da Sara e do Marcelo. Eu também tenho que treinar isso, eu também tenho que treinar receber feedback. E além do feedback, daí que, né, tu trouxe para a dinâmica do relacionamento, cara, não pode dar o feedback ruim toda vez. Aí tem um alinhamento de expectativa. Né? Porque se eu tô dando feedback ruim toda hora, peraí, alguma coisa não tá certa. Então também tem isso que a gente também trouxe, o alinhamento das expectativas. O que você quer, o que eu quero, o que é importante para ti, o que é importante para mim. E ali na Axis a gente tem o nosso código de ética e conduta, que também no Marco Zero foi uma coisa que a gente colocou, né? Não pode falar palavrão, não pode, etc. Então a gente tem uma equipe muito jovem, né? Eu acho que eu sou o segundo mais velho, ou o terceiro mais velho lá da empresa, eu tenho 37 anos, então a gente tem uma média de idade ali de 25, 26, então é todo mundo muito jovem, né? Então é importante falar certas coisas, é importante ter o código de ética e conduta, então tudo isso é instrumentalização da gestão. A questão do feedback é isso aí, aprender a dar o feedback, aprender a receber o feedback. Esse ano a gente fez o ADDC, que é acompanhamento e desenvolvimento de carreira da pessoa. Então, para ele entender onde é que ele está, para ele entender o que a pessoa está esperando, o que a empresa está esperando dele, onde é que ele está, etc. E tal. Assim, uma série de... Gabriel, você nem tem colaborador, você tem um fã-clube.
É sério, Gabriel, todas as pessoas que eu já conversei que trabalharam com você te rasgaram tantos elogios, tantos, que eu até penso assim, cara, eu vou entregar meu currículo lá. E até as nossas funcionárias, Nossa, elas ficam já. babando. Elas assim, nossa, mas o Gabriel fez isso, olha, isso fez não sei o que lá pros funcionários, fez uma festa, elas ficam cantando pra gente o que o Gabriel Fazer essa faz. coisa. Ah, meu Deus do céu. Tipo assim, nossa, o Gabriel trata os funcionários dele não sei o que. Aí outro dia, uma das nossas colaboradoras falou, nossa, você viu como que o Gabriel trata os funcionários dele, que não sei o que. Eu já... E a gente não te trata Igual? até melhor. Até melhor, né? Até melhor. Ela, não, Nai, não é isso. É que eu só achei bonito porque, por ele ser homem, ele dá esse tipo de tratamento. É muito raro, né? Porque geralmente os homens têm um distanciamento, né? Eu falei, entendi. É que a gente que é mulher, nossa equipe é muito feminina, nossa equipe é 100% feminina. Ah, que legal. Então a gente tem um jeito de lidar, porque nós somos mulheres e a gente tem um jeito Já diferente. tem um jeito mais amoroso de ser. Né? Agora é muito raro ver um homem demonstrando esse Afeto. carinho, esse afeto. E é muito legal, porque Também o tem teu povo só rasga elogios. Também tem uma coisa da Axis que eu sempre faço questão de fazer. A gente tem um lounge lá, que a gente tem chopeira, tem... Acho que a Bruna já foi lá? Na Nova foi, né? Tem chopeira, tem PlayStation, tem um PS5 lá, que eles ficam jogando todo dia até 7, 8 horas da noite. E às vezes tem que pedir pra ele sair. Não tem que pedir pra sair, mas no começo ficou. Então Vai a gente embora tem... do trabalho. tem a mesa de Já assinou sinuca. seu ponto. Tem a mesa de sinuca lá, então algumas vezes, toda vez não, porque senão o pessoal me mata, mas quando a gente bate uma meta legal, quando a gente faz alguma coisa legal, sim, a gente faz uma festinha lá, chama uma banda legal. A gente festinha não, é festão, tá? É festão, é restaurante de não sei o quê, é banda famosa. Roda gigante. A roda gigante, isso aí. Então a gente é criativo. Mas quando eu montei a Axis, e principalmente quando eu fiquei dono sozinho, né? Quando eu separei da sociedade e eu virei o único administrador, digamos assim, a Axis é uma empresa, eu faço a Axis uma empresa onde eu gostaria de trabalhar. Então, o que o Gabriel gostaria numa empresa onde ele fosse funcionário? Porque eu também fui funcionário, né? Então, o que o Gabriel queria? O que o Gabriel ia gostar? Então, eu faço as coisas pensando exatamente, se fosse eu funcionário, o que eu gostaria de ter lá no meu emprego, né? E eu tento fazer uma empresa, quando a pessoa senta lá na minha frente, para falar assim, ó, eu no teu lugar, né? Não querendo advogar em causa própria, mas eu no teu lugar gostaria de trabalhar aqui, porque é um local, a gente cresceu, mas a gente tem disponibilidade de vaga de crescimento em todas as áreas, tem cara, eu sou o único diretor. Agora tem o Bruno, que é o diretor lá de Fortaleza, mas somos só 2 diretores. O Bruno tá lá em Fortaleza. Cara, aqui em Itajaí a gente tem todas as diretorias para criar, a gente tem cargos de gestão para criar, a gente tem um monte de situação. Então, você vai entrar na Axis, se você... Eu também falo isso quando eu tô na entrevista. Se você fizer mais, se você dá o seu... alguém vai ver. E você vai crescer. Só que você precisa fazer mais. Você precisa querer mais. Você precisa estar no teu dia a dia ali querendo fazer acontecer. Se isso acontecer, eu tenho certeza absoluta que você vai crescer aqui dentro. Vai crescer junto com a gente. E vai, porque que é tem aquela espaço história, pra você. que é aquela história do tijolinho na parede, entendeu? Por isso que eu digo, se a pessoa não se sente um tijolinho da parede, para mim não tá bom. E se a pessoa não se sente um tijolinho da parede, naturalmente ela sai. A cultura, ela tá uma coisa tão forte ali hoje, que não é mais só o Gabriel, os gestores, etc. Também isso é um desafio de passar para a gestão, para que a gestão entenda a empresa da mesma forma. Tá tão forte que a pessoa sai. A pessoa não fica. Gabriel, você falou exatamente a mesma frase que o presidente do Rotary falou aqui conosco. Ah, é? A gente chamou ele aqui para fazer uma entrevista também. Uhum. E aí eu fiz essa pergunta, né? Porque eu achava que o Rotary era meio que uma maçonaria. Sim. Você tinha que ter conhecido e tal, ser convidado. Pra entrar, não sei o quê. E aí ele falou assim que ninguém que não esteja 100% alinhado com a metodologia e com a cultura do Rotary, porque o Rotary ele tem no mundo inteiro, né, em todos os países, em vários estados e cidades, e eles mantêm os mesmos princípios há centenas de anos, né? Há décadas ali, eles têm 100 e poucos anos, né, Bru? 100 e poucos anos ali. Numa vida. Então, e eles conseguem manter a mesma retitude, sabe? E ele falou exatamente isso, a cultura é forte. Quando a cultura é forte, a pessoa não consegue estar naquilo ali. É a mesma coisa, às vezes, a gente partir para um país, por exemplo, eu teria dificuldade, acho que de viver num país
de doutrina muçulmana, por exemplo. Então, eu acho que eu não conseguiria me alinhar naquela cultura. Então, eu não conseguiria morar lá. E da mesma forma, se a sua empresa tem uma cultura forte, a pessoa não dura nem 2 dias, porque ela não... Ela não sente o match, ela acaba se sentindo um peixe fora d'água. E essa questão da cultura na entrevista também é uma coisa muito importante. Por isso que as ferramentas de instrumentalização da gestão ali do RH, de entender se a pessoa tem um match cultural. A pessoa pode ser um maravilhoso profissional, tá na mesma idade, tá em tudo, mas ele não tem um match cultural, a gente não contrata. Porque também, além dessa responsabilidade que a gente tem e da questão da cultura, a gente tem uma responsabilidade muito grande quando está contratando alguém. Eu não contrato qualquer pessoa de qualquer forma, porque ou só por dinheiro. Né? Dinheiro hoje, o nosso mercado ele é muito agressivo, digamos assim, na parte financeira. Então, as empresas estão precisando de gente e elas estão pagando o quanto for possível para a pessoa entrar na empresa. A gente não... Beleza, dinheiro é importante, óbvio, todo mundo está ali para ganhar dinheiro. Sim. Mas quando eu contrato alguém, eu contrato a Nayara, a mãe, o pai, o cachorro, a namorada, etc, e tal. As expectativas da pessoa, eu estou trazendo... Então, quando a gente precisa demitir alguém, são muito poucos os casos de demissão ali, a rotatividade é bem baixa, mas quando a gente precisa demitir alguém, eu me sinto incompetente. Porque já começou na contratação. Então, na minha opinião, talvez a gente falhou em algum aspecto e não percebeu. Óbvio, tem vezes que a gente não é infalível, não vai ter como. E a pessoa também está passando por situações, etc. E tal. O erro é nosso. Eu penso que quando a gente tem que demitir alguma coisa, a gente precisa aprender com aquilo ali. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande para contratar, saber se a pessoa está dentro da cultura. A cultura hoje ali na Axis é uma coisa muito forte para a pessoa continuar ali. Porque muitas vezes eu estou tirando a pessoa do emprego dela, ela está feliz lá. Ou tá com alguma situação e, cara, acabou saindo num momento frágil, etc e tal, acabou saindo vindo trabalhar com a gente. Mas se ela não tem um match cultural, eu não tiro. Pode ser o profissional que for. A gente não tira do lugar. Gabriel, tem uma... Vou te interromper, né? Mas só pra terminar esse assunto. Não, é mas porque... já deu 1 hora? Já deu quanto tempo, Calil? A gente fala pouco, né? 1 hora e 15 minutos. Meu Deus do céu. Acho que foi o podcast mais longo que a gente fez. É, a gente o Gabriel fala, a né? gente falaria Não, mas muito eu acho que mais. pode fazer Nossa, muito mais. Muito mais. Fala bastante. O Né? Calil tem que ir embora. O Calil. Eu percebi que você muitas vezes traz pessoas de outras empresas, profissionais de outras empresas, e você compra o passe dessas pessoas, né? Quando você compra o passe dessas pessoas, qual característica que te encanta e que te fala assim, esse fulano tem que estar lá na Axis? Qual Vou bater de novo. O match cultural. Mas o match cultural não só isso, Gabriel. Eu quero saber a palavra. O quê? O quê? Tipo assim, o que você vê uma pessoa fazendo? Qual atitude especificamente que te chama a atenção na pessoa? Que você fala assim, essa atitude aqui, ó, é isso, minha gente. Que dá um calor, né? Que dá aquela coisa. Vou dizer pelo Bruno. O Bruno, a gente se conheceu lá. O Bruno é esse meu sócio lá em Fortaleza. A gente se conheceu em Barcelona. Na feira de projetos lá. A gente tava num jantar e tal. E a gente começou a conversar. E ele começou, hi. Começamos a falar inglês. Eu olhei pra ele, tinha um crachazinho aqui escrito Brasil. Peraí, eu não vou gastar meu inglês contigo, né? Aí ele falou, brasileiro. Aí a gente começou a conversar. E a gente teve esse match de pensamento, assim. É que não é uma característica só, sabe? A pessoa tem que ter atitude de dono. Pronto. Atitude de dono, nossa, definiu super. Atitude de dono, entendeu? Não tem problema, a pessoa não precisa ser igual ao Gabriel, que é match cultural, beleza? A pessoa não precisa ser igual ao Gabriel, mas ela tem que ter atitude de dono, porque na divergência é que a gente cresce. Então, até prefiro que a pessoa não seja igual. E também gosto, quando for falar de gestão, de ter pessoas que vão trazer opiniões diferentes, divergentes, com experiências divergentes. Na verdade, esse nosso último reestruturação na gestão que a gente fez, entraram pessoas novas, como tu falou, a gente comprou o passe de algumas pessoas para trazê-las para cá, para trazer experiências novas. Como funciona? Como que você pensa? Porque até então estava muito da minha cabeça e das pessoas que estavam lá, que cresceram juntos. Tem muita gente lá, tem o Matheus que está há bastante tempo, tem o Invino que está há bastante tempo, tem a Jéssica que está há bastante tempo, tem gente com o Wagner, tem gente que está há 4, 5, 6, 7 anos lá dentro. Então essas pessoas a gente tem que valorizar muito porque eles carregaram o piano até aqui, mas a gente também precisa de ideias de fora, de pessoas de fora para trazer um novo mindset de como é feito fora, como é que você pensa. Então essa nova estruturação de gestão que a gente fez, por exemplo, a chegada do Bruno lá em Fortaleza, o Bruno é especialista em carga projeto, afretamento de navio. Então o Bruno entende tudo de afretamento de navio. Eu conheci ele numa feira relacionada a carga projeto, que é afretamento de navio, carga breakbook, esses.
esses navios que estão vindo da BYD aqui, etc e tal. O navio Paeólica, que tem o carregamento, ele fez o projeto da VEG aqui. Então, assim, pô, tô agregando uma experiência nova para dentro, que a gente já fazia, beleza, mas não fazia com a expertise que ele tem. Tô agregando ele para dentro da empresa, além de agregando a região Nordeste, para a gente colocar, de fato, o pé lá dentro. Mas eu e o Bruno tem atitude de dono. Ele era diretor de outra empresa, mas ele tem atitude de dono. Ele é um cara que ele vem... E aí teve um match, sim, de pensamento, de conversa e tal. Ele resolve. Ele se resolve, ele vai pra frente. Tem esse feeling. Isso, né? tem. Cuida como se fosse dele, Isso, né? quer Não fazer mais. negligencia, né? Exatamente, Não é exatamente. tudo tem que pedir, tudo tem que mandar. Ele E faz. todos eles, os meus gestores hoje, todos eles têm isso. E eu vou dizer para vocês, 99% da equipe da Axis é assim. A equipe inteira é muito engajada. Tu não precisa dizer pros caras ficar trabalhando depois do horário. Eu nem quero. Vai lá na Axis, 7, 8 horas da noite. Tem uns jogando sinuca e tem uns trabalhando. Todo dia. Tem uns jogando sinuca e trabalhando. O cara vai lá, joga sinuca, volta a trabalhar, joga videogame lá, o FIFA lá, que eles gostam de jogar, volta a trabalhar. É muita gente com atitude de dona. Assim, é impressionante. É impressionante como essa coisa cultural ela vai. Porque o cara sabe que ele está trabalhando lá, ele sabe que ele vai ser reconhecido. Não tem problema se a pessoa não ficar trabalhando depois do horário, tá tudo certo. Mas cada um vai ter a sua trajetória conforme ele está entregando ali a mais. Você entrega o teu todo dia, tá ótimo também, tá maravilhoso. A gente tem todos os tipos de pessoas trabalhando numa organização de 60 pessoas. Né? E a diversidade é muito importante também, né? Que daí é um outro ponto que a gente está batendo nesse esforço de RH. Diversidade. Diversidade de tudo. Porque se eu tiver todas as pessoas que jogam futebol, torcem pro Flamengo e, sei lá, e gostam de caipirinha, vai ter um dia que vai ter jogo do Flamengo, todas as pessoas vão querer ir no jogo, vão tomar caipirinha e no outro dia não vão estar ali para trabalhar. Um exemplo. Né? Exatamente. Então eu preciso ter a pessoa que torce pro Flamengo, pro São Paulo, a pessoa que gosta de basquete, a pessoa que gosta de hockey, a pessoa que gosta de cricket, a pessoa que gosta de sei lá do que. Eu preciso ter o loiro, o moreno, o branco, o preto, o azul, o vermelho. Preciso ter todos os tipos de orientação ali dentro pra gente ter diversidade, porque também, de novo, na diversidade a gente cresce. Só que tem que ser divergência positiva. Se tiver divergência negativa, que é o cara entra ali pra fazer divergência contigo pra te atingir, não. Tem que ser positivo. Então, isso é sagrado. Se a pessoa entra ali, ela tem que ter divergência positiva, não negativa. Se for negativa, aí a pessoa não está no match cultural, que daí é a questão da verdade, transparência e verdade. Falo bastante, né? Nossa, essa conversa foi muito legal. A gente ficaria com certeza aqui 2 horas conversando. Não perguntei nem um terço das coisas que eu queria. Eu também queria falar sobre mais coisas. A gente pode marcar uma segunda edição. Pode, eu falo Mas um pouco. assim, Você vem? Vem, lógico. Só para finalizar, então, esse bate-papo, Gabriel, como que a gente sempre gosta de encerrar dessa maneira, como que você se vê aí num futuro próximo e nem tão próximo? Quais são seus planos, tanto para a Axis, tanto para a CAR, tanto para Gabriel como pessoa? Quais são os projetos? O Gabriel como pessoa, o meu projeto é o meu filho, ponto. Então, assim, é a coisa mais sagrada que eu posso estar onde for, se o meu filho precisar de mim, né? Às vezes ele está com a mãe precisa que eu fique com ele, cara, eu saio de onde eu estiver no mundo para ficar com ele. Então, o meu projeto é meu filho, né? Meu filho é especial, ele é cadeirante, ele faz fisioterapia, não posso falar do meu filho que eu me emociono. Ele faz fisioterapia 2 horas quase todo dia, 2 horas e 45 quase todo dia. É um cara muito guerreiro que, cara, meu projeto de vida, o que eu penso para frente, eu penso no meu filho, ponto. Sobre negócios, que daí a minha vida sem meu filho não, sem meu filho não, né? Mas fora o meu filho, a minha vida é as empresas, a minha empresa. Onde eu vejo a Axis a curto, médio e longo prazo, crescendo muito, a gente entre os 10 maiores do Brasil, sim. Não tenho planos de vender a empresa, como alguns estão fazendo, não, pelo contrário, eu quero que a gente faça diferença, eu tenho um propósito, né? E o propósito é que a gente seja uma empresa diferente, que a gente faça diferença na vida das pessoas, dos meus colaboradores e dos clientes também. Né? Então, médio e longo prazo é isso. É propósito, né? Tem um propósito. É fazer diferença, fazer o bem ali da forma que a gente faz, tanto para a galera que está dentro, quanto para a galera que está fora. E aí também ajudar as pessoas, enfim, etc e tal. Basicamente você isso. já faz, Gabriel, você transborda. Então, assim, foi um transbordar de conhecimento aqui, mesmo, né? Foi. Mais uma vez, transbordando. Bora. Gabriel, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito legal. Muito aprendizado. Muitos insights também, né? Com certeza pra gente. Tem algumas coisas que com certeza vai estar na nossa próxima pauta. Porque, tipo, o Gabriel, você não quer mentorar a gente. Com certeza vamos levar insights. E obrigada, Gabriel, que
né? Deus continue te abençoando e que as tuas empresas continuem crescendo, prosperando. O sucesso é consequência, né, de tudo que você é e faz. Obrigado. E, gente, esse foi o GaiaCast. Muito obrigado por todos vocês que assistiram. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para os próximos episódios e nos vemos no próximo. Tchau, tchau. É isso aí, conectar pessoas e propósitos no melhor lugar para sua empresa. Essa é a nossa missão.